Então, nosso assunto de hoje é como ativar o quarteto da felicidade. Ao longo de séculos e séculos, esse assunto felicidade tem sido falado em prosa e verso, né? Tem poetas, compositores, literatura sobre a felicidade, filósofos falando sobre a felicidade, música, isso, né? Artistas de todas as categorias vêm falando sobre a felicidade ao longo dos séculos. E nas últimas décadas, os neurologistas, os neurocientistas e os endocrinologistas se juntaram a esse povo que já falava sobre a felicidade, se juntaram a eles para falar sobre a felicidade também. Só que o objetivo dos endocrinologistas, neurologistas e neurocientistas ao falar sobre a felicidade é um objetivo diferente dos poetas e filósofos. O objetivo dos cientistas é estudar a felicidade como um processo biológico para encontrar, né, fisicamente o que desencadeia esse sentimento de felicidade no ponto de vista físico, no aspecto físico. O que acontece com o corpo quando a alegria efetivamente dispara, quando a pessoa está feliz, quando a pessoa está alegre, contente, satisfeita. O que está acontecendo no corpo humano quando isso acontece? E também eles estudam maneiras de provocar esse sentimento, de forçar, de ativar, de estimular o sentimento de felicidade para as pessoas. Então, como eu disse, o quarteto da felicidade, a gente chama de quarteto da felicidade, os hormônios neurotransmissores, que são 4, né? A dopamina, a ocitocina, a serotonina e endorfina. Eles são liberações naturais do cérebro, são produzidos naturalmente pelo nosso cérebro, com funções específicas e diferentes uns dos outros. E eles exercem um trabalho muito importante, muito especial, na comunicação entre as células nervosas, na comunicação entre os nossos neurônios. Então, isso é uma química natural do nosso corpo. E essa química natural do nosso corpo, produzida pelo nosso cérebro, é responsável por sensações de bem-estar, prazer, felicidade, bom humor, disposição, e isso então influencia todo o nosso estado emocional e físico. Cada substância da felicidade, cada um desses neurotransmissores, tem um trabalho especial a fazer, e assim que ele acaba, assim que ele realiza aquele trabalho para o qual ele é designado, ele se apaga, ele deixa de ser produzido, entende? Então, vou falar um pouquinho sobre cada um dos neurotransmissores e qual é a tarefa de cada um e como a gente pode ativar esse neurotransmissor específico do qual estarei falando. Então, o primeiro que nós vamos falar é a dopamina. A dopamina é o neurotransmissor da recompensa. Ele está ligado à nossa motivação, ao nosso prazer, à nossa sensação de realização. Ele motiva as nossas ações e nos dá uma onda de prazer quando nós conseguimos conquistar algo, quando nós conseguimos atingir um objetivo, quando nós conseguimos chegar a uma meta, tá? A melhor maneira de você elevar a sua dopamina é definir metas de curto prazo, que você possa conquistá-las e atingir em prazo curto e assim sentir satisfação com isso. Ou então, se você tem uma meta, um objetivo de longo prazo, você divide esse objetivo em pequenas metas, em metas mais curtas e menores, e à medida que você vai atingindo essas metas menores, você vai celebrando cada uma das suas conquistas. E tem alguns alimentos que podem nos ajudar, que podem nos auxiliar, podem estimular o corpo a produzir mais a dopamina. Por exemplo, vou citar alguns exemplos aqui, vou até ler aqui no meu roteiro para eu não me enganar. A beterraba, o grão de bico, aveia, linhaça, laranja, maçã, banana e abacaxi, ok? São esses alimentos que auxiliam a produção da dopamina no nosso corpo. Tem alguns transtornos mentais, algumas doenças degenerativas também, que estão associadas à baixa da dopamina.
como é o caso do Parkinson. O Parkinson, quem tem o Parkinson, tem uma deficiência de dopamina, entre tantas coisas, né, que tem no Parkinson. Então, a medicação do Parkinson é uma medicação para estimular, aumentar a produção de dopamina para a pessoa se sentir melhor, tá? Então, quando a dopamina está baixa, numa pessoa normal, que não tem doença nenhuma diagnosticada, quando a dopamina está baixa, o que vai acontecer na vida da pessoa? A pessoa vai ficar com tendência à procrastinação, vai aumentar aquele sentimento de autodúvida, falta de autoconfiança, é muito comum na pessoa que tem dopamina baixa, vai ter também falta de entusiasmo com a vida, com as atividades, com as coisas, né? E vai ter também desânimo, a pessoa vai ficar abatida, vai ficar desanimada, sem energia, sem gás, né? Sem motivação de realizar as coisas, tá? O segundo neurotransmissor é a ocitocina. O segundo neurotransmissor é a ocitocina. A ocitocina, gente, está associada ao afeto, aos laços afetivos, aos vínculos sociais, e ela é liberada, ela é estimulada, ela é produzida nos momentos de contato físico, como, por exemplo, quando você recebe um abraço, quando você recebe um aperto de mão, um tapinha nas costas, um beijo, quando alguém te acaricia. Isso é o gatilho que dispara a produção de ocitocina em nosso organismo. E ao aumentar essa ocitocina, ao produzir essa ocitocina, ela fortalece a confiança entre as pessoas e ela fortalece os vínculos emocionais. Ela promove intimidade entre as pessoas, constrói relações saudáveis, aumenta a fidelidade e ela é super importante para a criação de laços sociais fortes, laços que são importantes para a preservação, para a perpetuação da espécie. Os laços sociais, os vínculos sociais e emocionais entre as pessoas são muito importantes para que a espécie venha a se perpetuar. Agora, um detalhe interessantíssimo aqui, gente. Um detalhe interessante. A mulher produz mais ocitocina do que o homem. Você sabia disso? A mulher produz mais ocitocina do que o homem. Sabe por quê? Porque a mulher tem menos testosterona, muito menos testosterona do que o homem. E a testosterona alta, que o homem tem, em porcentagem maior, ela inibe um pouco a produção da ocitocina, tá? Vou falar aqui os alimentos que ajudam, que auxiliam na produção da ocitocina no nosso corpo. São os alimentos chamados oleaginosos, aquelas castanhas, tipo castanha do Pará, castanha de caju, avelã, amêndoas, pistache, tem uma infinidade de castanhas aí, né? Aquelas castanhas que são oleosas. Esse tipo de alimentos estimula, auxilia a produção de ocitocina no nosso corpo. E a gente precisa lembrar que o estresse excessivo vai aumentar o nosso cortisol, vai elevar o nosso cortisol, e isso vai dar uma queda na ocitocina. Então, a ocitocina, quando está baixa, olha só, vai promover pouca produção do leite materno. A mulher precisa da ocitocina alta, ajustada, boa, saudável, para poder produzir o leite materno. Vai produzir, se ela estiver baixa, ela vai produzir provavelmente uma rejeição do bebê recém-nascido e ela também vai influenciar, produzindo, promovendo, levando a mulher a ter depressão pós-parto. Então, a ocitocina é um neurotransmissor muito importante para a mulher, sobretudo para a maternidade, para a procriação e a maternidade. Entre os 4 neurotransmissores que eu vou falar hoje, a ocitocina tem posição de liderança, porque é ela que estimula os outros 3 hormônios do quarteto. Se a ocitocina estiver boa, então ela vai produzir, ela vai ativar os outros 3 hormônios para ficar tudo equilibrado e ficar tudo ajustado. Então, a ocitocina é o hormônio do afeto, o hormônio dos vínculos emocionais, como eu disse, que é tão importante para a sobrevivência da humanidade, para a perpetuação da espécie. Então, já falei sobre a dopamina e sobre a ocitocina. Agora vou falar sobre a serotonina.
A serotonina, gente, também tem a função dela específica. Ela influencia no nosso humor e no sono. Quando a gente tem a ocitocina saudável e ajustada, ela promove sensação de calma para a gente, de bem-estar, e ela flui generosamente quando a pessoa se sente valorizada, quando a pessoa se sente aceita, quando a pessoa se sente importante para alguém. Isso faz a serotonina fluir livremente no nosso corpo. Por exemplo, a prática da gratidão, trazer à memória momentos felizes, rever fotos antigas de pessoas queridas, se expor ao sol diariamente, todos esses fatores são fortes aliados na produção da serotonina. Elas promovem, ativam a produção da serotonina, tá? Vou falar aqui os alimentos que auxiliam a produção de serotonina. É a banana, o cacau, o leite e seus derivados, o feijão, a lentilha, os cereais integrais, os ovos, a couve-flor, o brócolis, o abacate e os peixes, principalmente sardinha e salmão, tá? Então, a gente tem que cuidar da nossa alimentação, tem que prestigiar um pouco de cada um desses grupos de alimentos que influencia a produção desses neurotransmissores, tá? Então, quando a serotonina está baixa ou ausente, ela pode gerar depressão na pessoa, solidão e isolamento. Então, a baixa da serotonina está estreitamente relacionada, associada à presença de depressão. Geralmente, as pessoas que têm o diagnóstico de depressão têm uma baixa produção de serotonina. E os antidepressivos, exatamente, vão vão estimular o corpo da pessoa a produzir a serotonina. Só que é um estímulo químico, né? Um estímulo artificial. Se a gente puder fazer isso através de coisas naturais, como alimentação e outras atividades, como eu disse aqui, praticar a gratidão, recordar momentos felizes, ver fotografias antigas de pessoas queridas, se expor ao sol diariamente, isso é muito mais interessante do que você ficar usando química para ativar a serotonina. Mas eu entendo que tem casos que não tem jeito, tem que lançar mão da medicação mesmo, tá? Mas aí é o médico que tem que fazer, tem que ter o critério, tem que prescrever, tem que ter critérios para prescrever essa medicação. E aí é só o psiquiatra que pode definir isso aí, ok? E o último neurotransmissor é a endorfina. A endorfina, ela atua no nosso organismo como um analgésico natural. Ela alivia o estresse, alivia a dor e também é um neurotransmissor que ajuda a aliviar a ansiedade, a depressão também, e a endorfina age como um sedativo natural. Além de ser um analgésico natural, ela é um sedativo natural. E como que é produzida a endorfina, gente? É fácil você ativar a sua endorfina. Ela é produzida através do exercício físico regular, aquela atividade física ou esporte que você pratica com regularidade. É lógico que se você pratica atividade física hoje, depois só daqui 2 meses vai praticar atividade física de novo, essa atividade física não é regular, não tem essa função de ativar a endorfina. Para ativar a endorfina, essa atividade física tem que ser regular, né? 3 vezes por semana, 2 vezes, ou mais até se você conseguir, né? 5 vezes por semana, 6 vezes por semana. Outra coisa também que ativa a endorfina é o sorriso, as gargalhadas, piadas, filmes de comédia. Sabe quando você está assistindo aquele filme de comédia que você ri do princípio ao fim? Isso estimula a endorfina demais, né? De uma forma também natural, não é uma forma química, tá? Vou falar aqui também dos alimentos que auxiliam a produção da endorfina. Tem uma coisa que chama piperina, uma substância que chama piperina, que está presente nas pimentas. Para quem gosta de pimenta aí, pode usar a pimenta, porque a pimenta vai ativar a produção de endorfina. Outra coisa também, sementes de abóbora são muito nutritivas e têm poder terapêutico excelente.
aveia, chocolate, mas não é o chocolate açucarado, aquele chocolate que tem mais açúcar do que cacau. É o chocolate que tenha pelo menos 70% de cacau, que a gente chama de chocolate amargo, tá? Esse ativa a produção da endorfina. Então, olhando para esses 4 neurotransmissores, é necessário que todos os 4 estejam em equilíbrio. A falta de um neurotransmissor vai descompensar alguma área da sua vida. Imagine 4 pilares que sustentam uma casa, que sustentam um edifício. 4 pilares. Os 4 pilares têm que estar ali fazendo o seu papel de sustentar aquela estrutura. Se um dos pilares estiver mais fino que os outros, se um dos pilares estiver rachado, fraturado, isso vai comprometer toda a estrutura. Vocês estão me entendendo, gente? Isso vai comprometer toda a estrutura da casa. A casa não vai ficar de pé. Em algum momento, essa casa vai ruir ao chão, mesmo que as outras 3 estruturas estejam fortes e boas. Os 3 pilares restantes estejam fortes e bons. Se um não estiver bom, essa casa virá ao chão. Então, o desequilíbrio desses neurotransmissores, ou de alguns deles, pode trazer alguns sintomas para o nosso organismo. Pode trazer sintomas, por exemplo, como insônia, pode trazer também ganho de peso, assim, inexplicável, pode trazer também mau humor, né? Azedume, amargor, pode trazer desmotivação para as atividades do dia a dia, pode trazer tendência à procrastinação, como eu já disse, ficar adiando compromissos, adiando tarefas, pode trazer estresse, tá? E em casos mais severos, podem desenvolver o quadro de depressão, como eu disse aqui para vocês. E é por isso que eu falo, o quadro de depressão, o quadro de ansiedade, o quadro da síndrome do pânico, existe ali, naquele quadro, uma descompensação bioquímica, existe uma descompensação, um desajuste bioquímico ali. Então, esse ajuste bioquímico precisa ser restaurado através de atividades saudáveis, ou, em certos casos, tem que procurar ajuda profissional, né? Tem casos que só praticar atividades saudáveis, dependendo do grau de comprometimento do transtorno da pessoa, do diagnóstico, dependendo da gravidade, tem que procurar ajuda profissional e, às vezes, recorrer aos medicamentos, tá?